Olá, pode ser que esse vídeo vai deixar algumas mulheres enfurecidas comigo. Mas você sabia que as mulheres estão perdendo seu valor? Claro, muitas pessoas já estão sabendo disso, né? Só que sabe o que acontece? Essa semana, eu vi uma situação que me deixou assim, pensativo. Eu estava conversando com 3 mulheres em um local de trabalho e respeitoso. E essas mulheres estavam falando sobre um homem que, quando você vê esse homem, ele não era bem aquilo que elas estavam falando, em questões físicas mesmo, né? Porque não é só o homem que é visual, não, a mulher também é, tá? Então, o que acontece? A mulher usou esse artifício da beleza do homem, que não tinha, ao ver, se você visse esse homem e pedisse opiniões para várias pessoas diferentes, não essas mulheres, as pessoas estavam dando uma opinião que o homem não tinha uma certa beleza. Eu também não tenho. Isso aqui não é humilhar ninguém, portanto não estou nem citando o nome. Eu estou falando que tem homens que são bonitos, tem mulheres que são bonitas, entende? Eu sou assim porque Deus quis que eu fosse assim, certo? Então eu sou agradecido por isso. Não sou um galã como vários outros aí são realmente bonitos, né? Entende? Isso é por quê? Isso é por causa da consequência do pecado, certo? De geração para geração. Vai deformando o nosso corpo. O pecado destrói o nosso corpo. Entende? Então, as gravidezes, as formações, entende? As mães vão sofrendo com o pecado sem saber. Entende? Não é que eu estou falando que porque minha mãe pecou demais que eu sou feio. Não, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, é que a cada dia que passa o pecado vai deteriorando o ser humano. Entende? Porque inclui DNA, vai passando de DNA de pai para filho, de mãe para filho, e assim sucessivamente. Entende? Então, ela estava falando o seguinte, que não, que sairia com esse homem sim, porque ele é bonito, né? Mas na verdade, não é porque ele era bonito, é porque ele tem um carro muito bem, assim, um carro avançado, um carro novo. Eu não lembro o modelo, mas eu estou falando isso só para que você entenda. Né? Eu não sei o modelo, mas são aqueles carros grandes, né? Parece tipo um Jeep, acho que é aquele Jeep mais moderno, né? Um Jeep que eu falo, modelo Jeep, né? Um carro bacana, né? Só que é o seguinte, um homem realmente não tinha beleza. Elas estão indo por causa do carro. Estão sim. Entende? Porque eu posso falar isso para você porque uma das 3 falaram depois. É porque se você falou comigo, né? Se você aparecesse também aqui meio ajeitadinho com um carro bacana, eu acho que até eu iria. Tá vendo? Uma sem querer soltou. Entende? Quer dizer, nós trabalhamos juntos. Uma sem querer soltou isso porque eu comecei a questionar. Entende? Uma soltou isso. Aí ela virou e falou, não é porque se você aparecesse mais bem ajeitadinho aqui de roupa, né? E com um carro bacana eu até iria. Quer dizer, eu trabalho junto com a pessoa vai sair comigo sairia comigo se eu aparecesse de carro. De Uber não pode, de ônibus não pode. Eu estou falando isso também porque eu também não tenho interesse na pessoa. Eu só estou falando porque a pessoa falou, porque eu estava falando e jogando alternativas para cada uma e essa pessoa começou a ter esse tipo de pensamento. Mas você sabe por que a mulher está se desvalorizando? Porque como realmente a humanidade tem mais homens do que mulheres, tem mais mulheres do que homens, entende?
elas são muito unidas nesse sentido de apoiar ideias. Entende? De apoiar ideias. Só que poucas sabem que também existe ao contrário delas. Entende? Tem homem também que olha para a mulher, não se ela tiver um corpo bonito, um corpo sensual. Ela olha se ela também tiver dinheiro, se ela tiver carro. Tem homem que faz isso também. Entende? Resumindo, para não ficar um vídeo assim, que eu estou afetando as mulheres, porque eu não estou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: pare de desvalorizar. Você que é uma cristã, uma mulher cristã, Jesus não aprova isso. Jesus não aprova isso. Entende? Eu não estou te chamando de interesseiro. Eu só estou te falando que isso não é um caráter que Jesus fornece para você. Não é. Entende? Tenha consciência. Veja quantos homens existem no mundo. Homens honestos, homens cristãos, homens com compromisso com a palavra de Deus. Ou até mesmo às vezes não existem homens que creem em Deus, mas que são compromissados com a moral. Tem pessoas aí que obedecem os mandamentos até sem crer em Deus, porque sabem que são mandamentos morais, mandamentos corretos. Entende? Tem pessoa que não adultera, tem pessoa que é correta sim, é humilde, é honesta. Existe isso no mundo sim. Pare de ter o pensamento maligno. Você começa a colocar um óculos e vê que o mundo está no vermelho, num fogo de perdição. Não. Jesus está aqui para salvar, para nos salvar. E ele tem seus mensageiros, tem as pessoas que o seguem. Entende? Tem. Veja que eu vou ler para você um versículo em Apocalipse 12, certo? Para te provar isso, ok? Porque infelizmente as mulheres, não estou falando todas, mas elas estão chutando balde também igual os homens. Os homens são falados mal demais aí pelo mundo afora, mas é porque as mulheres também estão se disfarçando de corretinhas, de santinhas e levantando uma bandeira sem saber do feminismo. Entende? Vou ler aqui para você Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Mulher é a igreja, certo? E foi fazer guerra. Olha com quem Satanás foi fazer guerra. Veja bem com quem Satanás vai fazer guerra. Aí você que talvez não tenha um conhecimento muito grande da Bíblia, vai falar, não, é para fazer guerra com Jesus. Não, presta atenção no que eu estou lendo. Presta atenção no que eu estou lendo. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja. E foi fazer guerra, foi batalhar, fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tem pessoas honestas que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, mas que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Sabe como? Porque Jesus foi transformando elas devido a essas pessoas serem obedientes já pelo natural. E muitas dessas pessoas vão aceitar a Jesus, essas que não aceitaram, mas que andam correto e que respeitam, vão ser transformadas, vão ter um encontro com Jesus maravilhoso. Entende? Eu não estou falando para você não crer em Deus e ficar andando certinho, não, e ignorando Deus, não. Não. Não faça isso, não, porque aí você não vai ser salvo mesmo, não. Porque aí você está jogando, barganhando, está fingindo. Está fingindo. E Deus não é burro, Jesus não é burro.
entende? Não vai ficar entrando na sua onda, não. Jesus é Deus, entende? Então, pessoas honestas, como eu conheço, honestas, que andam no caminho, que estão cegas, mas vai chegar um momento que Deus vai se revelar para elas de uma intensidade muito grande e elas vão se converter, entende? Porque elas já andam, porque elas têm temor à justiça e à verdade, que é o que nós temos que ter, entende? O que Jesus nos ensina, é justamente esse temor à justiça e à verdade. Não é lavagem cerebral. Não é, eu tenho que fazer porque Jesus pediu. Não é porque você tem que fazer porque Jesus pediu, não. Entenda que a cabeça do ser humano está ficando virada. Para ele agora o errado, o iníquo, o adultério, tudo que é contra os mandamentos, que é certo. Porque é a modinha do ser humano. Eu vou com a Maria, vai com as outras, é Maria vai com as outras, é homem que quer andar no grupinho dos que não levam a sério a Deus. Para com isso. Aqui, ó, a nossa esperança está em Cristo. Ok? Um forte abraço. Fique na paz de Jesus. Compartilhe esse vídeo. E até um próximo conteúdo.